E aí, pessoal, tenho recebido aí vários e-mails e questionamentos ali, até na minha própria página do Facebook mesmo, de alunos e pessoas que querem saber minha opinião sobre a execução do brasileiro, né, do Marco Archer, que foi preso por tráfico de drogas na Indonésia em 2004 e ele acabou sendo executado aí no último domingo. Mesmo foi condenado à pena de morte naquele país. E esse tema tem tomado uma proporção interessante porque a presidenta Dilma ela acabou se envolvendo politicamente numa tentativa frustrada de tentar reverter o quadro do brasileiro, né? Primeira coisa que a gente tem que ter noção aqui, né? Alguns alunos falam assim, mas e o TPI, Daniel? O TPI aqui não tem nada a ver com o TPI. Aqui a gente tem uma pessoa que cometeu um crime em outro país, tá? Então, uma coisa é você ter o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, do qual o Brasil faz parte, e ele poderá enviar brasileiros para lá, e esses brasileiros podem ser condenados até a pena perpétua. Tudo bem, não é o caso em tela. Também não caberia aqui um pedido de extradição, pelo menos a primeiro plano, pois houve o cometimento de um crime no outro país. Até houve uma tentativa de pedido de extradição, feito pelo governo brasileiro, considerando que o crime tenha se iniciado no Brasil. E aí o Brasil teria legitimidade aí em pedir a extradição do seu nacional para cá. Tá, mas o governo indonésio ele não aceitou. Então o governo indonésio ele rejeitou os dois pedidos de clemência feitos pelo brasileiro, rejeitou o pedido feito pela própria presidenta Dilma e executou a pena de morte desse indivíduo aí que havia cometido um crime de tráfico, que naquele país é condenado à pena de morte. Então, primeiro momento aqui não se trata de TPI, não tem nada a ver. Não houve extradição, assim, o Brasil até solicitou, mas para o governo indonésio isso aí não haveria cabimento. Nós temos uma situação normal de cometimento de crime em outro país. Nós temos milhares de brasileiros presos em outros países, condenados pelo cometimento de crimes e vão responder pelas leis de lá. A princípio, não há interesse juridicamente relevante para que o Brasil possa intervir na execução de pena de brasileiros no exterior, considerando que os brasileiros cometeram crime lá, né? Então, se você, filho, resolver cometer um crime em outro país, pelo menos tenha a curiosidade de conhecer a lei desse país, porque você vai ser processado e condenado às leis desse país, podendo inclusive ser condenado à pena de morte ou a pena perpétua, dependendo da lei do país onde você tenha cometido o crime. E não há o que o Brasil possa fazer aqui, né? Você pode até politicamente tentar alguma reversão, mas pela soberania do país ele não vai reverter nada. E você pode ficar tranquilo, não vai ter abalo diplomático entre Brasil e Indonésia por conta disso. Lógico que não, né? Existem outras coisas aí que estão em jogo, né? Além desse ponto. Agora, existe uma razão natural para a presidenta Dilma solicitar a clemência disso, pois se você analisar ali os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal, onde nós temos os princípios fundamentais, principalmente o artigo 1º, que nós temos como princípio, como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Depois nós temos o desdobramento disso no artigo 4º, com defesa da paz, com a proteção aos próprios direitos humanos e várias outras regras que regem o Brasil nas relações internacionais. É normal o Brasil solicitar esse tipo de pedido, considerando não haver a pena de morte no país no caso de cumprimento aí, de consequência pelo crime de tráfico. O Brasil tem uma pena de morte prevista, que é no caso de guerra declarada, pena essa regulamentada pelo Código Penal Militar, mas até por sermos signatários de tratados internacionais, como a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, entre outros, o Brasil não pode, sob pena de ferimento de cláusula pétrea, ampliar o seu rol de penas de morte. Então o que nós já temos, nós não podemos ampliar. Então é super natural quando o Brasil se depara com uma situação dessa, ele tentar intervir, haja vista nós não termos essa hipótese de pena de morte e todas as normas principais de direitos humanos do mundo
abolirem e recriminarem a aplicação da pena de morte nos países que são aí, signatários aí de tratados internacionais de preservação de direitos humanos. Então, o que a presidenta fez, ela fez seguindo aí princípios que já são norteadores do nosso país, fez nada demais, e o que a Indonésia fez foi um ato de soberania, onde ela decidiu não conceder clemência para o brasileiro. Existe outro brasileiro no corredor da morte da Indonésia, também outro foi preso por tráfico, e o Brasil vai tentar também reverter essa situação, mas cabe ao governo indonésio, aí, como ato de soberania nacional, deferir ou não esse pedido. O que importa no saber, em termos de concurso público, esse tema acho que é um tema muito relevante. Pode vir direito constitucional, trabalhando ali alguma coisa sobre extradição. Sugiro então a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 51 e 52, onde vai trazer as regras de extradição, né? E aí, relembrando, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado na extradição passiva, né? Que é quando um país pede extradição de um brasileiro para o próprio Brasil. Mas na extradição ativa, quando o Brasil pede a extradição de brasileiro para outro país, isso é permitido. Então o Brasil pode fazer esse pedido de extradição sim. Isso é constitucionalmente correto. E lembrando também que o Brasil ele concede extradição de brasileiros naturalizados caso eles tenham cometido crime comum antes da naturalização ou tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, tanto faz se foi antes ou depois. O Brasil pode conceder extradição deste brasileiro naturalizado para outro país, né? E, complementando a regra, nós temos aí a concessão de asilo político com a impossibilidade de extradição de estrangeiros quando eles estiverem sendo perseguidos politicamente ou por crime de opinião por qualquer país do mundo, logicamente, desde que o Brasil verifique se realmente é caso de perseguição. Então, um caso interessante, na minha opinião, a execução foi legítima sob o aspecto jurídico, o país tinha o direito de fazer isso, haja vista serem as leis daquele país. Por outro lado, essa é uma norma que afronta tudo que nós temos hoje em termos de direitos humanos no mundo, haja vista o mundo todo caminhar para sempre uma preservação da dignidade da pessoa humana. A execução da pena de morte ofende este princípio. Então é uma declaração simples que eu queria fazer aqui, para tirar qualquer dúvida aí dos nossos alunos acerca da constitucionalidade da execução desse brasileiro, como ele foi executado em outro país, então assim, o direito brasileiro não vale lá, né? Logicamente que no Brasil não seria por esse crime, né? E nem adianta também, eu vejo às vezes um clamor social ali, tem que ter pena de morte no Brasil, vamos matar os traficantes no Brasil, filho. Ampliação do rol de penas de morte, além de ferir cláusula pétrea dentro da Constituição Federal, ela vai de encontro a tudo que o Brasil acredita no que tange a preservação da dignidade da pessoa humana. Então esse é um pedido que, na minha opinião jurídica, né, ele só poderá ser aceito na vigência de uma nova Constituição Federal, não na vigência dessa. Pelo contrário, na vigência dessa, o que nós temos a cada dia mais é a ampliação de garantias de direitos fundamentais ao indivíduo e a cada dia preservando mais a sua dignidade e abolindo penas como essa, né? Como nesse caso aí que seria a pena de morte. Beleza? Espero ter te ajudado aí nessa questão, tema polêmico, que deve cair nas próximas provas de concurso, seja num tema de atualidades, direito internacional ou mesmo direito constitucional. Desejo para vocês aí um bom estudo e qualquer dúvida podem comentar nesse mesmo vídeo, vai ficar no YouTube, dentro do meu canal. E você pode acessá-lo lá. Se tiver alguma dúvida, comenta lá que eu vou te responder. Beleza? Um abraço e até a próxima.